Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Nós vamos dar uma breve introdução às obras de Platão para que você consiga ler e entender filosofia clássica. Primeiramente, pessoal, quem está aí assistindo, se inscreva, coloca o sininho de notificação, dá o like se você gostar do vídeo, do conteúdo, e também faz um comentário aqui se você realmente já leu filosofia, se você gosta de filosofia, acha interessante, eu acho enfadonho um saco, porque hoje a ideia aqui vai ser dar uma discutida um pouco breve sobre a obra de Platão e dar uma introdução com algumas chaves e elementos de leitura que vão permitir com que qualquer pessoa consiga de fato ler Platão. Porque eu entendo que é uma obra que pode intimidar um pouco as pessoas, muito se fala em filosofia hoje em dia. Eu, particularmente, comecei a estudar filosofia, eu faço o curso lá, faço parte da comunidade Filosofia do Zero, do Guilherme Freire, e lá o objetivo está sendo justamente a gente ler em comunidade, ler em conjunto, além das aulas, realmente tem que ler os livros. E a gente está direto lendo Platão. E como eu faço parte desses grupos, a gente faz muitas discussões online, eu acho interessante trazer um pouco do que a gente está tratando para cá, para esse público. Porque, querendo ou não, muitas das experiências que nós tivemos com filosofia, no ensino médio, de forma acadêmica, são experiências um pouco enfadonhas ou muito abstratas, brisadas, talvez, e que de fato nos ensinam um pouco. Eu acho que é muito comum a gente tentar ver um en passant ali da história da filosofia e tocar alguns pontos superficiais de autores. E é engraçado que hoje a gente tem um grande renascimento, talvez, cultural no Brasil, em que tem um interesse em estudar filosofia. Isso pode ser visto muito por esse fenômeno que a gente tem de filósofos brasileiros modernos de grande mídia, que embora eles tenham uma simbiose um pouco interessante, intrigante com autoajuda e que acaba gerando, por assim dizer, uma experiência de massa que pode ser um pouco superficial, eu acho que ainda assim é um sinal de que existe uma vontade em aprender isso. Aí eu comecei a fazer o curso, comecei a aprender e eu comecei a ler os livros. Eu acho que é interessante a gente começar a discutir como é que a gente pode aprender com filosofia clássica. Para começar a conversa, então, eu acho que é importante dar uma pensada um pouco no contexto, né, de filosofia e como é que ela surgiu na Grécia. Muita gente fala, pô, filosofia surgiu na Grécia? Como assim? As pessoas não pensavam antes? Essa é uma afirmação totalmente retardada. Filosofia não é pensar, todo mundo deveria saber disso, né? Tipo, todo mundo pensou, todo mundo pensava sempre. Muitos povos primitivos pré-socráticos, eles eram extremamente inteligentes, são povos como os egípcios, os babilônios e tudo mais, que tinham grandes artes matemáticas e de engenharia, mas quando a gente fala de filosofia, que é a perspectiva do conhecimento, o amor ao conhecimento, buscando uma elevação da alma para a plenitude da vida, no estudo do próprio eu, esse conceito não existia na antiguidade, antes, no caso de Sócrates. As culturas primitivas, querendo ou não, elas eram muito influenciadas por astrologia, misticismo, mitologia e religiões de natureza animista. Então essa meio que não era uma pauta muito em discussão. Embora existissem filósofos pré-socráticos que tivessem contribuições muito importantes com o pensamento. Dentre eles, tem dois que é importante se destacar, que eles meio que polarizavam um pouco a discussão das ideias antes de Sócrates, que é Parmênides e Heráclito. De forma bem resumida, Parmênides pregava que existia a verdade una. A verdade, ela era absoluta, existia uma verdade. Existia o ser era a verdade, o ser não existe, o não ser não é. Então a verdade é uma coisa só. Então tudo é constante, tudo é uma verdade. Enquanto Heráclito, ele é famoso por aquela frase que nenhum homem pisa duas vezes no mesmo rio. Esse conceito é de que está tudo em constante e contínua transformação. E aí você tem uma dicotomia ali, porque as ideias não se conciliam. E você pode perceber que, naturalmente, as coisas no mundo se transformam, enquanto tem coisas que permanecem sempre universais, constantes. Então, qual que é o meio termo? Então, esse é um meio termo interessante que, por Platão, nós temos uma teoria que unifica isso, que é a teoria das formas ou das ideias, que é a teoria principal de Platão, que ele meio que formou conhecendo melhor, sendo aluno do Sócrates. E ao mesmo tempo, nesse contexto geral que a gente tem, surgiu basicamente, Sócrates era um ateniense, e era uma época da Grécia que bem decadente de Atenas, em que Atenas é uma Atenas extremamente democrática, no sentido de que tudo era decidido por votações populares, até mesmo julgamentos de tribunais, e ela foi derrotada por Esparta na Guerra do Peloponeso. Então é uma Atenas um pouco decadente. E por ter
essa via estritamente democrática, existiam os sofistas, que eram professores, mestres, pagos para ensinar pessoas a se comunicar e a convencer o outro de qualquer coisa que for relevante para a discussão. Então eles meio que eram os vendidos ali por dinheiro, falavam qualquer coisa, era a arte da enrolação por excelência, e é nesse contexto que nós temos Sócrates ali. É interessante você destacar que o Sócrates, ele não existe nenhum registro de coisas que ele escreveu. Ele não deixou nada escrito. O que a gente tem de Sócrates são as obras de Platão que retratam Sócrates. Então a gente não consegue nem exatamente diferenciar exatamente o que é uma tese de Sócrates e que é uma tese de Platão, porque elas estão meio que em simbiose ali. E o Platão escrevia tudo no formato de diálogos, de maneira que você tem quase como se fosse uma peça de teatro, lá com as falas, e o Sócrates está discutindo, ele é um personagem nas histórias dos diálogos de Platão, discutindo com personalidades da época, sejam eles filósofos ou sofistas, e geralmente debatendo vários temas diversos da filosofia, e dessa maneira, de forma pedagógica, o Platão estrutura o seu pensamento filosófico. Dos diálogos que eu vou tratar aqui, eu vou tratar dos diálogos iniciais, que eu acho que são mais interessantes para a pessoa realmente aprender. Eles são todos muito curtos, só que a pessoa lê em meia horinha, e são muito simples. O pessoal geralmente se apavora, meu Deus, é um filósofo grego, eu vou ler, não vou entender nada. Pessoal, relaxem, respirem fundo, isso é realmente bem palatável, bem tranquilo de entender, qualquer um realmente consegue. E eu vou dar os principais elementos de leitura na qual você tem que realmente prestar atenção e se preocupar. De maneira que essa review não vai ser como de outros livros que eu faço, que eu vou bem profundo, descrevo várias coisas do livro, mas vou realmente dar alguns elementos-chave que eu acho que daí você vai poder se deleitar lendo sozinho, realmente entendendo a obra, e também se você tiver alguma dúvida, algum comentário, você pode escrever aqui que a gente está à disposição para ajudar. Os diálogos que eu vou tratar aqui vão ser Hippias Maior, Laques, Eutífron, Apologia e Crition. São 5 diálogos extremamente curtos que eu não vou realmente ir a fundo em nenhum deles, eu vou explicar mais ou menos as ideias, você vai pegar bem, vai conseguir sair daqui motivado para ler. Eu particularmente estou lendo no Kindle, tá, pessoal? Vocês vão procurar lá box Diálogos de Platão na Amazon, vocês vão achar um box por aproximadamente R$4, que tem vários diálogos, a tradução é bem boa, tá? Eu sei que tem muito debate sobre traduções dos gregos, as traduções são bem satisfatórias, e você vai conseguir com quase nada, entende? R$4 ter acesso a diversas obras e diversos diálogos de Platão. Tem quase tudo ali. Mas vamos lá. O que você precisa ter para entender a obra de Platão? É interessante destacar que os primeiros diálogos eles estão preocupados em debater o conceito do particular e do universal. O que isso quer dizer? Perceba, existe a beleza. A beleza, ela está manifesta no particular. Entretanto, o particular é muito divergente entre si. Você tem, por exemplo, o sorriso de uma menina. Você tem uma flor. Você tem uma música. São coisas extremamente distintas e são igualmente belas de formas diferentes. Então você tem a beleza, mas você tem o belo de forma particular. De maneira, por exemplo, nós somos seres humanos. E existe uma humanidade em comum que nos une, independente de nós sermos seres distintos. Eu sou um homem, meu pai também é um homem, meu irmão é um homem. Existe uma coisa na qual nós todos participamos, que é um conceito universal, que é o ser homem. Entretanto, nós somos indivíduos particulares. Então, essa é uma discussão que é abordada nesses 2 primeiros diálogos, que é o Hippias Maior e o Laques. Você tem vários conceitos de virtudes, inclusive, na qual o Platão, pelo diálogo através da discussão com Sócrates, tenta examinar o que cada coisa é. Hippias Maior é uma conversa na qual Sócrates discute com um sofista chamado Hippias. Eles discutem sobre o que é o belo. E esse é um diálogo muito interessante porque você percebe que o Hippias ele não consegue entender o conceito de universal, na qual Sócrates faz uma proposição de algo. O que você acha que é o belo? Eu não sei, eu sou burro. Sócrates é muito humilde, ou talvez sarcástico, irônico. É até engraçado ler. O que é o belo? Daí o Hippias dá proposições e o Sócrates começa a desmontá-las. E aí você percebe qual que é a metodologia de discussão na qual o Sócrates usa, que é a dialética socrática, na qual o argumento tem as premissas examinadas através de perguntas e respostas, na qual você busca entender se esse argumento entra ou não em contradição. Entrando em contradição, ele é falso.
e você deve abandonar essa premissa e partir para uma próxima premissa. De forma bem resumida, a dialética é isso, tá? Pelo menos a dialética de Sócrates é essa. Sei que tem a dialética hegeliana, a dialética marxista, materialista, enfim. Não vamos entrar nesse mérito. E aí, vamos lá. Sócrates chega pro Hippias e pergunta: o que é a beleza? O que é o belo? Aí o Hippias fala: o belo é uma mulher jovem. Mas Sócrates questiona: mas um cavalo, uma égua correndo num campo também não é belo? Depois começa a se desconfortável e tudo mais. Aí, poxa, um pote de cerâmica bem feito também não é belo? Daí eles discutem um pouco mais a fundo e o Sócrates fala: mas perceba, é sabido que os deuses têm uma beleza incomparável em relação aos homens. Não perde uma deusa como a Hera, Afrodite, uma mulher jovem, ela é feia. Então, como é que o belo pode ser algo que também é feio, dependendo do parâmetro? O que é o belo, então? Daí, nesse caso, o Hippias abandona esse argumento dele e parte para uma nova proposta da beleza. Ele fala: ó, o belo é aquilo que é vantajoso. Mas o que é vantajoso? Perceba que é sempre essa discussão do que é, o que é. O que é vantajoso? O vantajoso é aquilo que produz o bem. Poxa, se vantajoso é aquilo que produz o bem, temos que pensar. Uma coisa não pode ser o que ela produz, correto? Um pai não é o filho. A lenha não é a fogueira. São coisas diferentes. Então você tem que ser obrigado nesse conceito a dizer que nem o belo é bom e nem o bom é belo. Porque se o belo produz o bem, o belo não pode ser bom. Daí o Sócrates pergunta: você quer seguir com esse raciocínio, Hippias? Parece que a gente está mais preso do que a gente estava antes. Hippias: não, verdade, isso aqui não está dando certo. Eles continuam discutindo. Hippias chega a propor que o belo é aquilo que agrada o olho e agrada o ouvido. Mas o Sócrates examina: perceba, se algo agrada os olhos, depende da visão. O belo, então, depende da visão. Mas perceba, se algo também agrada os ouvidos, o belo também agrada os ouvidos, depende da audição. Mas se algo é belo sem depender da visão, sem depender necessariamente da audição, porque algo que é belo aos olhos não depende da audição, algo que é belo aos ouvidos não depende da visão. Logo, o belo não depende nem da visão, nem da audição. Então, o belo não é necessariamente que agrada ao olho e agrada ao ouvido. Então, o que é o belo? E a discussão realmente é muito interessante para você examinar esse problema do particular e do universal e da metodologia de pensamento filosófico que Sócrates emprega. O que é interessante também é que nesse diálogo, em vários outros, principalmente esses iniciais, não se chega numa resposta, pelo menos não ainda. Nos diálogos mais adiante vai se começar a chegar em respostas. Pequeno spoiler, ainda não chega numa resposta do que é o belo. Outro diálogo, que é o Laques, fala sobre a coragem. O que é a coragem? A coragem ela é uma virtude, é parte da virtude, e ele tem uma linha muito parecida com essa do Hippias. Também é bem simples de entender. Hippias maior e Laques. Agora, Eutífron é interessante porque é um dos diálogos, uma trinca de diálogos, que é do julgamento de Sócrates. Sócrates ele foi um mártir, ele foi morto por desafiar, por assim dizer, desafiar as autoridades vigentes, porque como ele é uma figura que expunha a ignorância de pessoas que eram privilegiadas, que eram filósofos não, mas eram sábios e sofistas, ele acabou sendo acusado, né, de corromper a juventude e de negar os deuses da cidade. O diálogo que trata, na verdade, do julgamento dele é apologia, tá? Que é um também que eu estou abordando aqui. Mas Eutífron, ele é na fila esperando o julgamento dele, na qual ele discute com um rapaz chamado Eutífron, que é um rapaz que vai acusar o próprio pai de assassinato, de um crime. Então daí o Sócrates: meu Deus, você vai acusar o teu próprio pai, mas como assim? Então você deve ser alguém que entende muito das coisas, você vai poder explicar então o que é o bom, o que é bem, o que é mal, o que é piedade e impiedade, bem e mal, para que eu possa ser seu aluno e poder me defender no meu julgamento. Eutífron fala que aquilo que é o bem é aquilo que agrada aos deuses, e aquilo que é o mal é o que desagrada aos deuses. E nesse momento o Sócrates discute porque, poxa, eles eram politeístas, né? E você tem frequentemente deuses brigando entre si por vários motivos, né? Eles discordam entre si. Então como é que você vai definir que o que agrada aos deuses é o bom, é o bem, sendo que eles não conseguem concordar sobre o que é o certo? E você percebe que o Eutífron tem muita dificuldade para entender esse argumento, de maneira que o Sócrates acaba deixando-ele de lado para discutir outro tema aqui. Esse outro tema seria: tá, beleza, mas aquilo que é bom porque os deuses gostam, ou os deuses gostam daquilo que é bom? Ovo ou galinha? O biscoito, ele vende porque ele é gostoso ou é gostoso porque ele vende? Essa é a discussão. Qual que é a origem da moral, do certo e do errado? Você percebe que é um dilema muito interessante da humanidade, o certo e errado, tipo a origem deste. Então ele fica nessa discussão e tudo mais, de maneira com que o Eutífron até se acovarda e foge da discussão.
né? Mas essa é uma discussão interessante porque se acredita, pelo menos, que o Sócrates era monoteísta. Aristóteles certamente era monoteísta e acredita que Platão também. E um pouco desse raciocínio de porquê é por causa desse problema da divergência da natureza de deuses politeístas que meio que... Como é que a ordem cósmica pode emanar de entidades múltiplas que discordam entre si? A apologia é basicamente ele se defendendo dessa situação de ser acusado de corromper a juventude, de ser acusado de negar os deuses da cidade, onde ele conta a história dele. Aí você vai ter a backstory, né, o plano de fundo, explicando de como é que ele veio a se tornar o Sócrates, que ele recebeu uma revelação no oráculo de Delfos, que disse que ele era o homem mais sábio da Grécia, mas logo ele, que não sabia nada, ele começou a conversar com as pessoas, daí dessa maneira ele descobriu que na verdade ninguém sabia nada, mas não achava que sabia. E ele, ciente de que não sabia, tornava-se dessa maneira sábio. Esse é o paradoxo do Sócrates. E Crítyon é um diálogo que acontece depois, na qual o Crítyon tenta convencer o Sócrates a fugir da execução dele, que ele é condenado à morte. E o Sócrates fala um pouco sobre, poxa, não é porque o meu julgamento foi injusto que é certo eu fazer algo injusto também, que é que se respeitar as leis da cidade, que tanto me serviram. Esses são alguns dos elementos-chave para você entender essas obras, que é essa discussão do universal e do particular, essa discussão do que é o saber, o que é o certo, o que é o errado. E elas são muito bem descritas, muito bem narradas ao longo desta obra. Eu gostaria de recomendar fortemente que vocês lessem elas. A minha ordem de preferência é Hippias, Laques, Eutífron, Apologia e Crítyon, porque justamente você conhece um pouco Sócrates em Hippias, Laques, conhece um pouco o pensamento platônico, essas discussões todas ali, você conhece um pouco o personagem, daí você depois vê a situação de onde ele foi parar, né, que é essa questão do julgamento, que daí você conhece um pouco da história dele e depois termina, né, com essa execução iminente. A execução per se, ela acontece em outros diálogos, mas esses diálogos são um pouco mais complexos de entender. Em outros diálogos ainda depois, recomendaria ler que são mais intermediários. Eu adoro particularmente a Trinca, Menon, Protágoras e Górgias, e eu pretendo talvez gravar um vídeo explicando um pouco esses conceitos, porque nesses diálogos tem discussões muito mais profundas sobre as virtudes, o certo e o errado, e eu acho que é interessante a gente também mergulhar a fundo nelas. Mas para esse vídeo, pessoal, por enquanto é isso. Eu espero que isso aqui tenha deixado vocês empolgados para conhecer, ler, entender um pouco mais da obra de Platão, se interessar um pouco por filosofia grega e que, obviamente, conhecendo filosofia, conhecendo esse pensamento, você vai começar a questionar coisas na sua vida, você começar a realmente buscar as virtudes e você vai se tornar também uma pessoa melhor. Então eu recomendo bastante a leitura. Dúvidas, estou à disposição total, pode mandar comentários aqui. Se filosofia é um saco, comenta aqui também, vamos discutir, vamos entender um pouco e vamos começar aqui, quem sabe, uma jornada de aprendizado mútuo, falando de livros, falando de literatura, falando de filosofia também. Estamos aqui todos para aprender. Não sou um professor, estou aqui que nem vocês para discutir e conversar. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Por favor, comentem, curtam, compartilhem com pessoas que vocês acham que podem se interessar. Depois que ler, voltem aqui para realmente discutir com a gente nos comentários. Forte abraço, fiquem com Deus.